Já! Fala, Pedro, aí. Cara, que legal, bicho. É, Legal. a história dessa música, então, um tempo atrás, inclusive voltando para a IMESP, eu fiz Hum. uma prática de choro lá na IMESP, que era com o Edmilson Capeluto. Não tinha trompete, mas eu queria fazer e no dia da prova eu lembro que toquei o Ginga do Mané lá, que é Hum. um outro choro difícil e tal. Toquei, aí ele falou: "Ah, tá bom, você vai fazer parte aí do grupo e tal". E depois disso eu montei um grupo de choro aqui na minha cidade que tinha eu, um clarinete, é, um pianista e um pandeiro. Essa era a primeira formação assim que a gente tinha. Só que a gente não tinha um horário para ensaiar, que todo mundo tinha, um rapaz dava aula, eu estava para São Paulo e o único horário que surgiu era segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí todo mundo Caraca. topou, falou, então vamos. E foi assim, foi interessante porque assim, eu comecei a fazer aula, então tudo que o Edmilson falava de repertório, eu pegava aquilo para mim, levava lá pro grupo, falava, ó, isso aqui é legal, isso aqui vai funcionar. E foi acontecendo que até eu comecei a me arriscar a escrever os choros, tal, fazer algumas outras músicas. E Uhum. essa foi uma delas que a gente fez, que eu fiz para um rapaz que faleceu, infelizmente, que chamava André, André Nakarato. E era assim, o André, quando ele chegava pro ensaio, ele chegava muito cedo, tipo, 7 horas ele já estava lá. Ele E se tocava o quê? ele tocava piano, Ah. esse rapaz. Ele tocava e ele chegava muito cedo. E quando, se desse 7 horas ele não estava lá, 7h30, a gente chegava um pouco antes, ele não aparecia. Então eu nomeei essa música em homenagem que o cara do pandeiro falava, o relógio do André atrasa quando ele quer, não sei o que tem. E ele ficava cantando isso, o relógio do André só atrasa quando quer. Aí eu peguei essa primeira frase e fiz esse paparabapabapá, o relógio do André só atrasa quando quer. Nossa, quando ele E, quer. e foi assim, Que desenvolvi a legal, bicho. música e tal. Eu preciso acertar algumas coisas de harmonia, inclusive se alguém quiser me ajudar aí, ó. Tem uma parte que eu Olha, ainda deixa. não gostei, não tá satisfatório, mas eu vou gravar essa música ainda. Tem uma turma de harmônia aqui. Tem um cara, bicho. O nome dele é André Perine. Ele tá Sim, aqui, além. eu toquei com o André lá com o tributo a Frank Sinatra, o André. Vou falar com ele, Ó, de repente a gente pode fazer esse, essa parceria aí. esse Vai ser cara aí, eu tô jogando direta. É o cara das harmonas. então A gente já acabando. trabalhou junto também. Ele tem uma parada que acontece, André. Qual é o horário que você faz o insônia, cara? De Porque madrugada. de madrugada, quem tiver interesse em acompanhar, é muito legal, bicho. Ele toca umas coisas, conta umas histórias, historicidade da parada. Eu não lembro que hora que eu acho que é meia-noite, uma coisa assim. No Isso, eu já André assisti Perini. algumas vezes. É à noite, bem noite, assim. É bem legal, é. É Ok, bem legal, bem legal. mano, e aí é o seguinte, pô, você falou apesar de não ser uma história triste, né, assim, o quanto a música pode ser, ó, o André tá falando que é 1h30 da manhã, bicho, Olha aí. o live da insônia, é muito legal. Ó, André, essa live aí vai pegar, eu quero ver quando você quiser dormir, como que você vai fazer, você vai, Vai continuar já batendo tá lá. pegando, né, já tá pegando, bicho, e é muito legal. Sim, E aí você estava falando como a música a gente consegue ter essa propriedade, né, cara, de poder homenagear e poder lembrar com carinho as paradas. Recentemente, aliás, ontem a gente teve um baque, né, no mundo sim, dos trompetistas. Bicho, para mim, eu tô até agora, assim, sempre fico pensando no nosso grande amigo, o Marcos Will, né, que, sim. bicho, teve a parcela dele de colaboração para nação trompetista, né? Assim, vamos dizer que também será lembrado com carinho logo. Eu estava até pensando antes de começar em fazer em homenageá-lo, né?
fazer uma homenagem a essa live, fazer uma homenagem a ele, ao trabalho dele, enfim, mas eu acho que essas homenagens a gente vai poder fazer pro resto da vida, né, cara? Compondo, respeitando o trabalho que ele deixou, respeitando a memória, né? No caso, o Will é um dos fundadores do Jazz Trumpet Festival, era um dos organizadores, né? Sim, Jazz Trumpet e tudo mais. Não sei se você teve a oportunidade de tocar com ele também. sim, então, é uma grande perca, assim, falando de não só como um instrumentista, mas como pessoa também. Eu, eu conheci ele quando ele até voltou um tempo atrás na Speaking, a gente fez algumas coisas junto, mas eu entrei justamente na Speaking quando ele deu um tempo da banda, não sei que estava acontecendo, mas ele precisou sair. Foi uma época que ele e o Henrique foi viajar Lembro, e aí precisou de um trompete, eu fiquei fazendo sub lá um tempo, ficou eu e o Bruno Belasco. E lembro. depois o Henrique voltou, a gente ficou 5 trompetes, assim. E como Uhum. tava os 5, aí depois o Bruno também não pôde e tal, aí voltou 4 trompetes. Aí depois, por mais um tempo, assim, o repertório começou a ficar pesado para todo mundo, aí a gente resolveu voltar a 5 trompetes e tal, e ele tava nessa aí. E, assim, é uma fatalidade para todo mundo, pra gente que Uhum. conhecia, conviveu, e maior de tudo para a família, né? Sim, Mas é um sim. cara que com certeza vai ser lembrado aí por, Verdade. Por todos nós, né, cara? por todos nós, com É, certeza. e aí, cara, você começou a falar dessa situação, enfim, que você começou na Speaking, que hoje eu considero a Speaking uma das grandes bandas também, entre as bandas, assim. Eu acho que o movimento de bandas, de big bands, né, de São Paulo, tem sido interessante, para dizer o mínimo, né, com Sim. essas bandas. E você teve a oportunidade de como foi seu ingresso em big bands assim do circuito? Eu sei que você toca na Speaking Jazz, você não sei se você é o fundador ou se você Da Freedom, junto com o da isto. Freedom Jazz, né? E eu sempre vejo você aí fazendo as gigs também. Como é que é isso? Então, isto eu acho que foi acontecendo uma coisa natural, assim, desde de estar participando lá da bolsa que eu tinha na faculdade, lá de tocar numa big band que era meio formada por alunos e os professores lá do Conservatório Villa-Lobos. Então, assim, tocar os arranjos do Branco foi uma coisa que, assim, Escola? foi uma puta escola que fez total diferença, que até então eu só tocava em fanfarra, banda marcial, e aquele Uhum. negócio, né? Não tem um todo cuidado por parte do maestro, mas o músico não tá muito aí, né? O cara quer soprar, quer fazer. É. Chegou na Big Band, você vê que tem muito detalhe, como o final de frase, essas coisas, e para mim começou daí. Depois eu fui fazer a prova lá para a Orquestra Jovem, estudando com Gastaldi, e resolvi fazer também para Jaizinha. Foi daí que começou a esse pensar em Big Band, assim. E eu não passei na orquestra, nem na orquestra, nem na banda. E eu passei pra Né, Jaizinha, Dezinho? inclusive para primeiro trompete lá, assim, uma coisa que eu também nunca tinha feito. E foi ótimo, assim, a experiência. Eu cheguei lá, já tava o Bruno Belasco e o Maicon. E quem era o outro, o ano anterior foi o Henrique. Ele ficou de suplente, eu entrei, enfim. Eu sei que foi uma coisa que, assim, eu cheguei muito tímido. Isso acho que é uma coisa que eu, até hoje, assim, eu não. Talvez as pessoas falem, poxa, o Wesley é muito quieto, ele é muito chato, mas é mais questão de jeito, assim. E eu cheguei lá, o Maicon acabando, zoando demais, o Bruninho também. É isso que eu ia falar, bicho.
Eu vou contar uma história aqui que eu fiquei muito bravo com isso. Não, por favor, conta a história. Tinha um instrumento, tinha um bar, ele era de 75. Eu tinha comprado esse instrumento, mas era um instrumento que comprei do Caruso, inclusive. Um instrumento que, assim, ele já estava vazando, um monte de coisa. Aí deu um intervalo na banda, eu saí, tava um tripé, deixei o instrumento montado. Quando eu voltei, meu instrumento tava cheio d'água, assim. Eu falei, puta, quem fez isso, né? Aí eu olhei pro Michael, ele com aquela cara dele, né, de traquinas, assim. Eu falei, puta, foi esse mesmo. Eu não conhecia, não falei nada, tirei. Aí eu Uhum. vi ele rindo, eu falei, ô, não faz mais isso, não. Meu instrumento é velho, tá todo furado aí, você faz isso. Não, tá bom, pode deixar. No outro ensaio, a mesma coisa. Eu falei, ah, não, ou eu vou perder a linha, ou eu vou ter que entrar nessa. Entrar na onda. É, Aham. aí guardava os instrumentos e assim, foi uma experiência incrível, assim, ver eles tocando, que com certeza eles já estavam mais adiantados do que eu, assim, né, nessa parte. E um dos motivos também, acho que foi porque, assim, os dois estudavam muito, estudam até hoje improvisação, e eu não tinha muito essa afinidade, assim, de estudar, de querer fazer um solo. Eu não tinha muito medo, muita vergonha, então eu sempre ficava com eles, assim, e Uhum. depois foi acontecendo, assim, de ver, assistir o Movimento dos Elefantes, inclusive foi bem legal, porque Sim. toda semana, assim, a gente ia da Vergueiro, a gente ia até a Vila Madalena, lá no Teatro da Vila, assistir cada vez uma banda. Eu não conhecia, assim, as pessoas até então, mas eu já tinha ouvido falar da banda. Ah, vai ver o Banda Urbana, vai assistir. Inclusive, o Quevedo estava na orquestra e ele tocava lá. A gente pegava Uhum. uma carona, ia junto e tal, sempre chegava. E você começa a perceber, né, que tinha músicos em comuns e quem era quem que tocava, quem era o solista, quem que era o primeiro trompete, e aquilo se passa a conhecer, ver o estilo de cada pessoa que Forma, né? faz isto. E uma coisa que eu vi é isso é você depois falando de aula, né, que às vezes chega um aluno Sim. para você falar, ah, eu quero tocar igual fulano. Eu quero tocar igual. Você fala, isso não dá, isso é impossível você fazer. É igual tocar é a mesma coisa de você falar. Cada um tem uma voz, você pode ter a voz Nossa. parecida, porém não é igual, assim. Sempre vai ter alguma coisa, uma coisa que é sua, é pessoal. Música é isso também. E É. foi isso que eu comecei a ver. Inclusive, semana passada teve o Fimuca, que foi bem interessante isso aí. Eu Sim, sim, foi participei. demais. E lá tava a galera assim que é a referência para todo mundo, tanto para quem estuda improvisação, para quem quer ser primeiro trompete, para quem faz isso aí. Uhum. E foi bem interessante assim para quem assistiu e para quem não assistiu perdeu, né? É. Ouviu histórias lá do Júnior, do João, do Naor, o Bruno, acho que é o mais novo dessa galera, mas é um cara que também é uma Uhum. referência aí também. Pra caramba. O Paulo Jordão, assim, que é um dos caras que eu gosto muito de ouvir como ele faz. E Paulinho demais. eu acho que essas são as minhas referências, assim, de músicos brasileiros que tocam o primeiro trompete, que eu me espelho. O Otávio também, que é um cara que, para mim, Otávio. fazer os ensaios lá na Speak é sempre uma aula ver ele, É, porque o Otávio tem essa visão, né, cara, de organização que eu acho bacana, assim. Parece que não, né? Parece que a gente vê, às vezes, lá no Jazz Trumpet Festival, mas tudo é muito bem pensado antes, né? Tudo é muito bem elaborado, a questão dos ensaios, né? O jeito que ele toca é um jeito hoje, né? Eu vejo assim, é um jeito mais econômico, mas com muito sempre com muito gás, né? sim, Econômico eu sim, passo é assim, não fica
Coisa que quando a gente é moleque, a gente faz muito isso, né? Isso aí é legal porque tem muita gente assiste esse nosso bate-papo assim, tá tocando, tá começando a tocar. Quando a gente é muito novo, a gente não usa muita cabeça para pensar técnica e música, né? Sim. E você falar dessa questão do Otávio de uma aula, um ensaio, né? Que dirá o show, né? Porque o ensaio, você ali do lado como músico, juntos, você já tem uma aula. E as pessoas que assistem acabam fazendo também essa aula, né? Assim, isso, Eu contar uma outra história. Eu lembro que uma vez eu fui no bar do Varaldo, que é muito tempo atrás. Lembro. E eu assisti, eu fiquei assustado, assim, aquele negócio, aquele puta som. E depois, uma vez, eu fui fazer um sub pro Henrique. E isso a Freedom já existia, a gente já tava tocando, inclusive, um repertório bem parecido e a gente tocava uma música em comum lá. Acho que era o Switch in Time. E eu ouvi essa música lá e depois, quando eu fui tocar do lado do Otávio, eu fiquei com aquela sensação, mas cadê aquele som que eu tava ouvindo lá na frente, assim, daquele dia? E depois, projeção, né? conversando com ele, ele falou, cara, não tem nada a ver isso aí de você querer gastar tudo. Você tem que ver onde vai projetar o seu som, de qual maneira você tem que fazer. E, assim, vale muito a pena. Porque tem gente que fala, poxa, mas por que você toca em duas bandas iguais? Eu falo, não. A Speaking toca um repertório mais jazzístico, a Freedom está seguindo para um repertório de música brasileira. E lá eu tenho funções diferentes, assim, na Freedom eu sou o primeiro trompete, também ajudo algumas coisas da produção da banda. E na Speaking eu faço segundo trompete, às vezes, quando eu não estava indo, eu fazia o primeiro também. Mas é interessante porque, assim, eu consigo ter essa visão de como trabalhar no naipe, vendo ele fazer também, como ele faz, porque ele também tem dificuldade. Às vezes o cara tem 4 horas de ensaio, vem do ensaio para fazer o outro ensaio com a speak pesado, então você vê as dificuldades, mas o mais impressionante disso não é a dificuldade que ele tem, mas como ele se dá com aquilo, né? É isso que, assim, poxa, eu vejo, poxa, hoje eu tô cansado, então eu preciso conter aqui questão de som e fazer outras coisas. Inclusive, no começo da pandemia aí, nossa, eu exagerei, assim, na questão de tocar em casa. Peguei, eu queria resolver tudo. E até que chegou uma hora que não rolou mais, assim. Aí eu até mandei uma mensagem para ele e falei, Otávio, tá acontecendo isso, o que eu tô fazendo de errado? Ele falou, Wesley, faz isso, faz aquilo e dá um descanso aí, acho que você tá cansado. E realmente era uma coisa física, Estresse, né? assim, mais que um estresse, assim, de você querer resolver tudo de uma vez e voltar a ter uma rotina. Hoje eu estou estudando, acho que menos, porém com mais qualidade nessa questão, assim. Eu não tenho pressa para melhorar alguma coisa, eu tenho todo o tempo hoje, né? O dia inteiro, quando eu não estou dando aula, fazendo outra coisa para resolver. Então fica mais fácil essa coisa de estudar, se programar. É isso que eu tenho feito. Entendo.